Ah, não fiz o roteiro. Oi, pessoal, tudo bem? Esse próximo dia 15, a gente vai começar uma nova turma do Empreender na Fotografia. E está tendo alguma procura, né? Algumas pessoas estão inscritas já. E aí eu resolvi dar uma demonstração para vocês do que vai ter um pouco no curso, né? Que é uma parte que as pessoas perguntam bastante, tem muita dúvida ainda a respeito, né? Enfim. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma planilha de custo mensal. Essa planilha é importante porque ela define o quanto que você precisa ganhar no mês para se sustentar com a fotografia, né? Muitas pessoas não fazem isso, muitas pessoas não sabem como faz, muitas pessoas acham que não precisam e aí elas acabam cobrando R$ 100 por um ensaio fotográfico ou R$ 200 por uma cobertura de aniversário infantil e não tem ideia do quanto que custa cada hora trabalhada, né? Essa planilha ela te ajuda, te dá um norte para você fazer melhor seus orçamentos e para você entender o quanto vale o seu tempo gasto na fotografia, quanto vale o seu tempo gasto num trabalho. Ok? Essa é uma planilha simples para começo, né, dessa organização financeira. Eu já vi muitas outras planilhas, aí eu fui pegando aquilo que era mais simples para mim. Eu não gosto de coisas muito complicadas, ainda mais relacionado à administração, porque, vou ser sincero, eu não gosto de fazer, mas tem que fazer. Então, quanto mais simples para mim, melhor, né? Ah, e com essa simplicidade eu consigo também me organizar e fazer as coisas que eu preciso fazer de uma maneira um pouco mais correta, né? Sem aquela sensação de que, será que eu estou cobrando muito? Será que eu estou cobrando pouco? Né? Essa é uma das planilhas que a gente vê no curso. A gente tem aqui embaixo a planilha de custo de produção, e também tem a planilha de depreciação de equipamento. Essas planilhas elas ficam disponíveis para quem faz o curso, né? Essa planilha de custo mensal, se você quiser essa planilha, ter acesso a essa planilha, manda um e-mail para a gente, casacardume@gmail.com. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e aí a gente habilita para você ter acesso a ela, tá ok? Então vamos começar. Ela é simples, ela não é complicada. Você só vai precisar realmente parar um tempo do seu dia para poder fazer essas contas e para poder entender quais são os seus custos. É possível você alterar a planilha com novos itens que sejam mais adequados ao seu dia, à sua realidade, né? Essa é uma planilha específica de quem ou tem estúdio fotográfico ou mesmo que trabalha em home office, né? Mas uh, ela concentra os gastos da sua fotografia, o que você gasta por mês para manter o seu negócio fotográfico, ok? É importante que você comece a separar a sua vida pessoal, os seus gastos pessoais, da sua vida da fotografia. Então aqui a gente não vai ter, por exemplo, itens como alimentação, lazer, academia, né, que são coisas mais pessoais e não relacionadas à fotografia, tá? Você pode fazer uma planilha dessa de custos mensais pessoais, ela é bem simples, ela é só soma, né? Você sabe ali no final o quanto você precisa ter para ter a sua vida pessoal organizada também. E aí você pode ter um parâmetro aí, fazer alguma comparação com os seus custos fotográficos. Tá? Mas aqui a gente vai se ater apenas aos custos fotográficos. Ok? O primeiro item aqui ele fala da depreciação de equipamentos fotográficos que a gente tem nessa planilhinha que a gente vê no curso. É uma planilha simples, ela basicamente
te dá um parâmetro de quanto o seu equipamento deteriora conforme o uso, conforme o ano, conforme, no caso de câmera, quanto vale cada clique da sua câmera, né? E aí você planeja, por exemplo, eu tenho uma câmera que daqui a 5 anos eu quero trocar. Qual vai ser o valor de depreciação da sua câmera em 5 anos? Basicamente isso. Para quem está começando, tem poucos equipamentos, eu vou colocar aqui uma média de mais ou menos R$ 100 para depreciação de equipamento. Aí seria uma câmera, uma lente, um flash, um tripé, alguma coisa assim, né? Aquele equipamento básico para você começar. Aluguel e condomínio de estúdio e escritório, aí é para se você tem um escritório, se você tem um local para exercer a sua fotografia, atender seus clientes, fotografar em estúdio, né? E aqui você pode mudar de repente para aluguel de estúdio externo de outra pessoa. Então você faz aí 10 ensaios no mês, e aí você aluga esse estúdio 5 vezes no mês. O aluguel desse estúdio são R$ 350 a diária, né? Então são 5, vamos fazer 300 para ficar mais fácil a conta. 5 vezes 300, 1.500, tá? Por mês você vai gastar em aluguel de estúdio. Água, luz, telefone, IPTU, acesso à internet, você pode colocar tudo isso junto, tudo que você tem, né? Como você não, se você não tiver um estúdio, uma coisa fixa, você pode colocar aqui o seu acesso à internet, por exemplo, que você usa para fotografia, mas ele também entra nos seus gastos pessoais. Mas vamos colocar aqui como gasto da fotografia, e acesso à internet pode ser o que você paga de provedor, que você paga por mês para ter acesso. Então, R$ 100. Conservação e limpeza do seu estúdio, você vai pagar a taxinha para alguém fazer. Por mês, a diária deve estar R$ 100, R$ 120, então vamos colocar R$ 400, você paga para alguém fazer a limpeza do estúdio. Aqui você vai, provisão para cursos, livros e revistas, é relacionado à sua educação. Quanto por mês você vai gastar com esses itens para aprender mais sobre fotografia? R$ 200 é um número bom, que você pode gastar com curso online também, palestras, mini cursos, oficinas da Casa Cardume, por exemplo. É um número razoável, né, para você guardar todo mês, não que você vá usar no mês, mas você guarda esse valor para poder usar no mês posterior. Contribuição a associações, se você faz parte de alguma associação fotográfica de premiação, como Inspiration Photographers ou aquele outro de casamento que é o WW alguma coisa, não me recordo. Aqui eu vou deixar porque eu não tenho ideia de quanto está sendo cobrado hoje em dia, tá? Hospedagem e manutenção de sites, e aí pode ser também registro de domínio, hospedagem de sites propriamente dita em algum tipo de provedor, ou aqueles sites que hospedam o seu site, já fazem a manutenção, te dão alguns benefícios para isso, né? São os sites para fotógrafo, não vou falar nenhuma marca aqui porque eu não estou ganhando para isso. Mas aí você pode considerar, fazendo uma média mensal, né? Você pode considerar aí R$ 100 mensais para esse gasto. Bom, eu vou colocar aqui para frente. Salários e encargos de funcionários, se você tem algum funcionário, né? Se você não tem, é só você mesmo, você só paga o MEI, por exemplo, o MEI hoje está R$ 54. Mas se você tiver algum terceirizado também, alguém que faça seus tratamentos de imagem, que seja seu assistente nos ensaios, né? Qualquer pessoa que trabalhe para você, você coloca nesse campo. Contador, quem tem MEI não tem a obrigação de ter contador, mas pelo menos acho que uma vez por ano vocês precisam
conversar com o contador para entender como é que funcionam os custos, como é que funcionam as suas finanças, como é que você controla isso. Eu não sei quanto está um contador, eu acho que deve estar uns... Eu vou chutar por baixo, desculpem os contadores, uns R$ 200 por mês. E aqui despesas gerais. Equipamentos, coisas bobas, pequenas, né, que você acaba tendo como gasto durante o seu trabalho. E aqui também eu vou colocar a assinatura do Lightroom e do Photoshop, que está em R$ 43 por mês, agora em começo de 2020. E aí eu vou juntar aqui uns R$ 80. Tá? Então, até o momento, para você ter um negócio de fotografia, você tem um custo de R$ 2.734. Ok? Então, você precisa ganhar no mínimo R$ 2.734 no mês para manter o seu negócio de fotografia. Certo? A gente ainda não colocou aqui o quanto você vai ganhar com o seu trabalho. E a gente vai começar a definir isso agora, tá? E aí o seu salário vai depender de você, né? Aí você vai ter que fazer a sua conta de gastos pessoais, o quanto você gasta com a sua academia, com o seu cinema, com o seu restaurante, com viagens, com passeios, com roupa, com alimentação, com qualquer coisa que esteja fora da fotografia para você, né? O aluguel da sua casa, ou a prestação do apartamento, enfim. E aí é importante que você entenda que esse valor de salário mensal seja para cobrir esses custos. Se você tem um emprego fixo e trabalha com a fotografia como hobby, faz aí uma estimativa do quanto você quer ganhar com a fotografia. Que seja bom para você, que seja... Mas pense sempre como se fosse a sua profissão mesmo, tá? Isso acaba levando a coisa para um outro patamar, você leva a sua profissão a sério, você age como um profissional realmente, né? E quem sabe, com o tempo, você acaba saindo do seu emprego anterior, seu emprego fixo e trabalhando só com fotografia, tá? Aqui eu vou colocar R$ 2.000, tá? Vou chutar bem baixo, uma média, ok, para alguém viver, né? Não em São Paulo, que é onde eu estou, mas 2.000 eu acho que dá para começar a se virar, tá? Aqui um provisionamento de férias, né? Porque a gente que trabalha por conta, a gente não tem o 13º, a gente não tem férias, mas é importante que a gente planeje isso para que a gente possa descansar aí uns 15 dias, 10 dias, final do ano, começo do ano, né? Que é quando também os trabalhos fotográficos eles caem um pouco, né? Para alguns setores. Não setores de formatura, por exemplo, né? Que é o mês mais movimentado. Então, até o momento, eu tenho como custos fixos totais 5.164. Isso é o que a sua fotografia precisa te dar por mês para você cobrir tudo isso que está aqui em cima, tá? Agora vem uma parte importante, que é o que você vai determinar como horas de trabalho e aí automaticamente o quanto você vai cobrar pela sua hora de trabalho, tá? Aqui eu fiz uma quantidade de horas razoáveis, mas a gente que trabalha por conta, a gente trabalha como autônomo, a gente trabalha bem mais do que 6 horas por dia. E a gente trabalha bem mais do que 22 dias por mês. Né? Muitas vezes a gente trabalha os 30 dias do mês.
E às vezes a gente trabalha 12 horas por dia, né? Então aqui eu coloquei esse parâmetro mais para ficar próximo ao que um assalariado ganha, um CLT trabalha, né? Então, considerando que são 6 horas de trabalho por dia e 22 dias úteis no mês, são trabalhadas 132 horas, tá? Então, essas 132 horas, eu trabalhando 132 horas, eu teria que cobrar a minha hora de trabalho, no mínimo, R$ 39 para atingir esses 5.164, tá? Então, num ensaio fotográfico que você cobra, que você leva aí 2 horas para fotografar, o mínimo que você teria que cobrar são R$ 80. Só que o ensaio fotográfico não são só 2 horas de trabalho, né? Um ensaio fotográfico são muito mais horas de trabalho, porque você tem reunião com o cliente, você tem atendimento com o cliente, você tem troca de e-mail com o cliente, você tem atendimento do cliente no WhatsApp antes do ensaio, porque ele está com dúvidas sobre que roupa ele vai ter que levar. Então é um tempo que você gasta atendendo o seu cliente, e isso é tempo de trabalho. E que você precisa contabilizar, né? Você tem o seu tempo de deslocamento até o local onde vai ser fotografado o cliente. Então, se você está no centro de São Paulo e você vai fotografar o seu cliente no Horto Florestal, que é na Cantareira, na Zona Norte, você vai levar aí pelo menos 45 minutos para chegar lá de carro. Por causa de trânsito, né? A gente, mais ou menos isso. Então são 45 minutos que você vai levar para ir e 45 minutos que você vai levar para voltar para sua casa. Efetivamente você não está trabalhando, mais ou menos, né? Você está à disposição do seu cliente nessa 1 hora e meia. Então, além das 2 horas de ensaio, você tem aí mais ou menos 1 hora de atendimento com o cliente, mais 1 hora e meia de deslocamento. E aí você ainda tem o pós-trabalho, que é a edição de imagem. Você vai editar, você vai escolher, você vai passar para o seu cliente, ele vai dar pitaco na sua seleção, você vai fechar as 10 fotos que ele escolheu para você tratar, e você vai tratar essas fotos e você vai levar mais ou menos 5 horas para tratar essas fotos. Então aí já deu, não fiz a conta direito, mas já deu quase 10 horas de trabalho, né? Então 10 horas de trabalho você vai ter que cobrar pelo menos R$ 400 por esse ensaio, ok? Por isso que a gente cobra, às vezes, até mais do que isso. Só que se você cobrando R$ 40 pela sua hora de trabalho, a sua empresa não tem lucro nenhum, né? Tudo que entra é para você e não para a empresa. E aí você não consegue fazer provisionamento melhor de troca de equipamento, né? De alugar um estúdio melhor, ou de repente de ter o seu estúdio, né, alugar um estúdio para você. Então, para isso, nesse caso, você pode determinar o quanto você quer cobrar pela sua hora de trabalho, né? Vamos supor que você quer, aqui você está cobrando, está recebendo R$ 40 pela hora de trabalho, mas você quer ter um lucro, né, razoável para isso, e na verdade você vai cobrar R$ 70 a sua hora de trabalho, ok? E aí a gente tem aqui alguns resultados relacionados aos R$ 70 da sua hora de trabalho. É isso que você vai ter como parâmetro, né? E aí pensando no ensaio, tá? Fazendo as contas, você gasta ao todo 10 horas para atender o cliente em pré-produção e pós-produção, então o seu ensaio vai ter que ser cobrado R$ 700, ok? E aí você tem a margem de dar desconto para o cliente, né? Porque R$ 70 você tá tendo lucro, né? Então você pode diminuir um pouquinho, não muito, para não desvalorizar o mercado, não desvalorizar o seu trabalho, não dar a impressão do cliente de que você realmente está cobrando muito mais do que você deveria cobrar.
É só para você ter esse parâmetro mesmo. E aí a gente tem lucro por hora da empresa. Então, a cada hora que você trabalha e que você cobra R$ 70, você está tendo um lucro de R$ 30,88, certo? Então, num ensaio de 10 horas, você está tendo um lucro aí de R$ 308. É uma grana boa, você está tendo um lucro aí suficiente para pagar um curso, né? Pagar já a manutenção do seu site, né? E também planejar com outras coisas. Só fazendo comparação de valor, tá, gente? Não que você vai cobrar isso, tá, ok, já fechei o meu mês, então não preciso mais trabalhar, não preciso cobrar mais pelo meu trabalho, né? Isso é só para você ter um parâmetro de quanto está entrando e o quanto vai poder sair. Aí a estimativa de lucro mensal da empresa é de R$ 4.000, tá? A estimativa de lucro menos o seu salário, então vai ser de 2.075. O lucro da empresa vai ser esse 2.075. Ok? Tá bom, né? Para quem quer ganhar 2.000 por mês e conseguir trabalhar o suficiente para ter 2.000 de lucro, tá indo bem a empresa, né? No meu parâmetro, tá? Não, talvez não seja o parâmetro do mercado, mas no meu tá muito bom. Tá certo? Eu teria outras planilhas para mostrar, né? A gente tem a planilha de custo de produção, que é uma planilha que te ajuda a fazer os orçamentos fotográficos, que é uma planilha que vai colocar ali todos os gastos referentes a um determinado trabalho, né? Quanto você vai gastar para entregar um álbum, quanto você vai gastar para entregar 20 fotos impressas, quanto você gasta com maquiador, cabeleireiro, com editor de imagem, com transporte, com correio, esse tipo de coisa. São coisas que você tem que colocar como custo para poder oferecer um orçamento para o cliente, ok? E aí essa tabela só para quem vai fazer o curso com a gente, para quem vai fazer a oficina agora dia 15 do 2, né? Essa daqui, novamente, se você quiser ter acesso, você manda e-mail para a gente, casacardume@gmail.com, e a gente libera o acesso para vocês. Tá bom? Dúvidas, escrevam aí embaixo, dúvidas sobre o curso, às vezes pode ser dúvida sobre essa planilha também, a gente vai fazer o possível para responder e não deixar vocês no vácuo, ok? Obrigado, gente, a gente se vê num próximo vídeo.